E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinha, tudo bem com você? Espero que sim. Espero que você esteja muito bem, confortável aí no seu assento, preparado, pronto e ávido para voltar a trilhar um maravilhoso caminho rumo ao conhecimento. Hoje, pessoal, nós vamos falar de uma parte muito importante da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Se liga, porque esse é um princípio muito importante na parte do estudo dos movimentos, na parte da interação entre os corpos. A gente já discutiu o princípio da inércia. Se você ainda não viu, chega lá no canal Heavy Física, onde a física é pesada, que lá já tem a aula sobre o princípio da inércia. Esse é o segundo princípio, a segunda lei do grande Newton, o gênio Newton. O que diz esse princípio, pessoal? Nós vimos que um corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Qual é a condição para que o corpo saia desse equilíbrio? O que tem que acontecer para que um corpo que está parado passe a se movimentar? Um corpo que está se movimentando mude a sua velocidade vetorial. Precisa existir a força resultante. A ação de várias forças em um corpo tem que ter uma resultante diferente de zero. Quando tem a resultante diferente de zero, você vai promover uma aceleração no corpo, ou seja, uma mudança da velocidade do corpo. Então, o princípio fundamental da dinâmica, ele traz a relação entre a força resultante que age no corpo e a aceleração que esse corpo vai adquirir. Beleza? Lembrando que a massa é uma medida da inércia, essa massa seria a constante de proporcionalidade entre a resultante e a aceleração. É muito importante que você entenda que a resultante é a causa e a aceleração é o efeito dessa causa. A resultante diferente de zero implica na existência da aceleração, certo? Sendo essa a aceleração resultante. Então essa expressão que você está vendo aí, força resultante massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton. Toda vez que tem uma resultante diferente de zero, a gente vai ter uma aceleração, uma mudança da velocidade do corpo, podendo ser aumentando, diminuindo ou mudando de direção. Não se esqueça disso, beleza? As unidades, né? As unidades de força, a gente já discutiu bastante isso, mas vamos lembrar. Esse produto da unidade de massa pela unidade de aceleração vai dar um Newton. O Newton é a unidade do sistema internacional, em homenagem a quem? Ao grande Newton. Existe uma outra unidade que é usual, principalmente quem trabalha com engenharia civil, que é o quilograma-força. O quilograma-força representa a força que uma massa de 1 quilo é atraída pela Terra. Ou seja, 1 quilograma-força que equivale a 9,8 newtons. Essa relação você não precisa memorizar, não. Quando for necessário, alguém vai te falar, tá? Então, o importante é você entender que a resultante é a causa e a aceleração é o efeito traduzindo a mudança da velocidade do corpo, beleza? Lembrando que na aula de componentes da aceleração a gente já tratou dessas duas componentes, a tangencial e a centrípeta. Aliás, se você não viu essa aula, fica a dica, também tem a aula de componentes da acceleration. Ai, tá com gracinha, né? Então a gente viu que existe a componente tangencial, que representa a variação da intensidade da velocidade vetorial, e tem a componente centrípeta, que representa a mudança da direção da velocidade. Agora, pessoal, a gente vai tratar das componentes da resultante, certo? Lembrando, num movimento acelerado, a gente tem a aceleração no mesmo sentido da velocidade quando a velocidade aumenta, a aceleração no sentido oposto da velocidade quando ela diminui, e a aceleração centrípeta quando tem curva. A aceleração representa
a mudança da velocidade em função do tempo. Então a velocidade pode aumentar, diminuir ou mudar de direção. Lembrando também o movimento circular uniforme, que a gente também tem uma aula só sobre o movimento circular uniforme. A gente lembra que se tiver só aceleração centrípeta, é porque o movimento é circular uniforme. Não tendo a tangencial, a velocidade não aumenta nem diminui. Então esses são os efeitos, pessoal. A gente estudou primeiro os efeitos, agora nós vamos para a causa. A componente que a gente chama de componente tangencial da força resultante é a responsável pela mudança da intensidade da velocidade, certo? Então você tem a aceleração tangencial e a componente da resultante tangencial. Como que a gente determina a resultante tangencial? É a massa vezes a aceleração tangencial, sacou? A causa chamada resultante tangencial é a aceleração tangencial, ou seja, aumentar ou diminuir a velocidade. Para aumentar ou diminuir a velocidade, tem que ter uma resultante, uma parte da resultante que esteja na mesma direção da aceleração e da velocidade. Aliás, a resultante e a aceleração vão estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido. A causa e o efeito estão sempre na mesma direção e sentido. Então aí estão as características, tá vendo? Ó, a resultante tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Direção, a mesma da velocidade. Sentido, a favor da velocidade quando aumenta a velocidade, contrário à velocidade quando a velocidade diminui, certo? Se você observar, as características de direção e sentido da aceleração tangencial são as mesmas da resultante tangencial. E aí nós temos aquela parcela da resultante que pode promover, que vai promover, que representa, que causa, na verdade, a curva, que é a resultante denominada centrípeta, beleza? Então, num movimento circular uniforme que foi o dito aí, que tá ali, ó, nós temos só a aceleração e a resultante centrípeta. Mas, independente de ser um movimento circular uniforme ou não, a gente tem que a resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Direção radial, perpendicular à velocidade, e sentido para o centro da curva, para o centro da trajetória. Então você tem essas duas parcelas. A parcela que causa um aumento ou diminuição da velocidade e a parcela que causa uma mudança de direção, que é a centrípeta. No movimento circular variado, a gente tem as duas componentes. Então olha só que interessante. Opa! Então olha só que doideira. Olha os olhinhos aqui na telinha, os olhinhos na telinha. Aqui é o seguinte, ó, saca só. Se o movimento for acelerado, você tem a aceleração tangencial aqui, certo? A resultante tangencial é o produto da massa vezes a aceleração tangencial, beleza? Se você tem uma curva, você tem a componente centrípeta aqui. A componente centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A soma da componente tangencial com a componente centrípeta vai dar a resultante propriamente dita, que é a massa vezes a aceleração vetorial, certo? Aqui também vale aquela parada, né? A força resultante ao quadrado seria a componente centrípeta ao quadrado mais a componente tangencial ao quadrado. Aqui em termos de intensidade, beleza? Não se esqueça disso também. Fechou? Essa aula ela é de extrema importância. A gente vai usar a resultante numa infinidade de situações que a gente vai estudar no curso de física. Belezeira? Se você for fazer universidade de exatas, então nem se fala. Fechou, galera? Espero que você tenha entendido aí, amiguinho. Espero que você esteja bem. Se você não entendeu alguma coisa, dá uma voltadinha no vídeo. Essa é a vantagem de ter uma videoaula, certo? Você poder voltar, dar uma recapitulada ali no que foi conversado, no que foi discutido e clica aí no botão, indica o canal para um amigo, uma amiga e tamo junto, certo? Aqui a física é pesada. Até a próxima, amiguinho. Valeu! É física. Aqui a física é pesada.